Vamos lá para a nossa aula de número 8, renda variável. O que é a renda variável, né? Renda variável é uma categoria de investimento onde o retorno não é previsível ou garantido. Diferente da renda fixa que a gente falou anteriormente, que você consegue saber qual que é o valor que você vai receber lá no final do vencimento desse título, a renda variável ela não consegue te dar essa previsão. Qual que é o valor que você vai ter de forma estimada, né, ou certa, de acordo com um determinado contrato. Por quê? Há uma variação, tá? Então, o próprio nome já fala ali, renda variável, porque existe essa variação de preço, principalmente desse determinado ativo. O valor do investimento pode oscilar de acordo com as condições do mercado. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas basicamente todos eles que estão dentro desse mercado de renda variável, eles vão sofrer determinadas oscilações ali em um determinado tempo ou em uma determinada ocasião, tá? Do mercado, de acordo com essas condições. Alguns exemplos que a gente tem aqui são as ações, os fundos de investimento imobiliário que a gente falou na aula passada, né? Para quem não viu aí, não assistiu, volta lá na aula 7 e dá uma olhadinha. Eu falei sobre isso também. Fundo de investimento imobiliário, ele é comprado dentro da bolsa de valores e ele sofre essa variação, tem variação de preço, tá? A gente também tem os ETFs e os BDRs, que a gente vai falar mais para frente, mas são os exemplos que a gente tem de renda variável, beleza? Os principais tipos são as ações, né, que são as mais comuns aí, as mais conhecidas, ações de empresas que estão listadas dentro da Bolsa de Valores, como Petrobras, como Vale, os bancos, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Itaú, Santander, né, e diversas outras empresas que a gente tem listada na bolsa. As ações, basicamente, elas são partes, né, pequenas partes dessas empresas como um todo. Seria muito difícil a gente conseguir ser sócio dessas empresas se não fosse por esse meio. Então, a Bolsa de Valores consegue ajudar a gente a ser sócio de uma determinada fração dela. O fundo de investimento imobiliário, que a gente também falou sobre isso, né? A gente consegue ser cotista desse empreendimento ou de vários empreendimentos que o fundo de investimento imobiliário ele consegue adquirir ou através de compra de imóveis físicos ou através de compra de ativos de papéis, né, de outros fundos. Então, pode ter essa diversificação dentro dele também. Os ETFs são fundos que replicam índices do mercado como o próprio Ibovespa, né, ou qualquer outro tipo. Então aqui a gente consegue ter uma diversificação interessante também. Se você quer se expor ao mercado de renda variável e não consegue ou não sabe escolher, por exemplo, uma ação, poxa, eu não sei o que eu preciso olhar para essa ação, para comprar esse ativo, o ETF é interessante porque ele já tem essa réplica, né? Então, se o Ibovespa sobe, um exemplo, né, de um dos ETFs que a gente tem é o BOVA 11. Se você compra o BOVA 11, esse BOVA 11 ele vai replicar aquilo que o Ibovespa está fazendo. Então, se houver um crescimento do Ibovespa, o BOVA 11 ele vai crescer também. E existem vários outros tipos que a gente consegue também avaliar ali e fazer essa escolha. É interessante porque já existe uma diversificação dentro do próprio ETF. E a gente tem os BDRs. O BDR permite investir em ações de empresas estrangeiras pela Bolsa Brasileira. Então, o BDR ele nada mais é do que um recibo de estoques, né, de ações que são geralmente negociadas na Bolsa Americana. Então, se você quer, por exemplo, investir em Tesla, você quer investir em Microsoft, você quer investir em Google, e você não quer transferir o seu dinheiro lá para a Bolsa Americana para poder fazer um investimento por lá, você consegue comprar esses recibos, né, que estão sendo negociados aqui na Bolsa Brasileira, através de qualquer corretora, fazer a compra dela e te dar o direito de ter esse ativo que vai estar sendo negociado lá na Bolsa Americana. E, obviamente, que a oscilação e a variação de preço desses ativos lá, eles são replicados aqui dentro da Bolsa também, tá? Então, são os principais que a gente vai falar sobre dentro de renda variável, ok? Vamos lá. Em vantagens. Qual que é a vantagem que a gente tem de fazer investimentos em renda variável? Potencial retorno superior. Então, daqueles investimentos que a gente falou, né,
para trás aquele que tem um maior potencial, tá, gente? Não quer dizer que ele vai acontecer, quer dizer que se eu investir em ações, eu vou conseguir ter uma rentabilidade muito maior do que um título de renda fixa? Não necessariamente, mas ele tem um potencial de acontecer isso. Então, um título que você compra, por exemplo, a 13% ao ano, a 15% ao ano, isso basicamente é o máximo que ele vai conseguir alcançar, que ele vai conseguir chegar. Mas você pode ter algum título desse que a gente acabou de falar, de renda variável, que possa chegar a 50, 60, 70, 100%, por exemplo, dentro de um único ano, tá? Não é comum acontecer, mas isso pode acontecer. Então, por isso que tem potencial. Ele tem um potencial de te dar um retorno muito maior do que aqueles que a gente acabou de falar. A diversificação, então, permite a gente conseguir conciliar também, tá? Principalmente para determinados perfis de risco, a gente consegue conciliar alguns títulos de renda fixa, a gente consegue conciliar alguns fundos, né, multimercado, cambiais, a gente consegue ter fundo de investimento imobiliário e consegue ter, por exemplo, ações, BDRs, ETFs, e isso consegue compor uma diversificação maior e dentro também da própria renda variável, a gente consegue ter vários segmentos diferentes. Existem ações de bancos, a gente tem ações do agronegócio, a gente tem ações industriais, a gente tem ações do varejo. Então, assim, são vários setores diferentes que fazem com que a gente consiga diminuir esse risco do investimento em renda variável e consegue ter uma diversificação muito maior, tá? Em setores, em áreas diferentes. Então, isso também é bem bacana. Participação em grandes empresas, como a gente falou, seria muito difícil você ser sócio de uma empresa gigante como a Vale, como a Petrobras, como algum banco, né, um Bradesco, Itaú, seria muito difícil. Ia necessitar de recurso financeiro assim, né, na casa de milhões, e através da Bolsa de Valores você consegue fazer isso de forma fracionada. Então, você compra, por exemplo, Bradesco a R$ 30, a R$ 40, Vale a R$ 60. Obviamente que, né, dependendo aí do tempo que você está assistindo esse vídeo aí, esses valores eles vão variar ou para mais ou para menos, né, ou de acordo com alguma estratégia de agrupamento. Então, isso daí pode ter essa variação, mas você consegue com menos de R$ 100, com menos de R$ 50, comprar boas ações ou bons títulos aí de renda variável para compor a sua carteira. E isso daí você consegue ter essa sociedade, essa participação dentro dessa empresa com um valor bem menor, tá? A gente também tem desvantagens, né? Qualquer ativo que a gente já tenha falado, eles têm vantagem e têm desvantagem, e uma delas é a volatilidade. A gente tem uma variação, né? E isso vai variar também de cada tipo de ativo que a gente falou, se é ação, se é fundo de investimento, se é ETF, se é BDR, vão ter volatilidades maiores ou vão ter volatilidades menores. Dentro de cada um desses daí também, por exemplo, as ações que a gente falou, existem ações que têm uma volatilidade menor, existem ações que têm uma volatilidade maior. Então, a volatilidade seria o quanto ele se move em um determinado tempo. Se ele sobe, por exemplo, 2% e cai 1%, 2%, 1%, ele tem uma volatilidade baixa, né? E você pode ter ações, por exemplo, que tem a volatilidade de 10% num dia para cima, positivamente, 20% negativamente, 15% no outro dia. Você pode ver que essa diferença, né, entre um preço e outro, ou essa variação que a gente tem entre um e outro também, vai fazer com que essa volatilidade seja maior e você, né, dependendo da sua estratégia, daquilo que você quer fazer, pode acabar trazendo mais risco para dentro da sua carteira e te atrapalhando dentro daquilo que você quer, tá? Risco de perda, não existe uma garantia, então diferente, né, de alguns títulos que a gente já comentou sobre, que dão uma certa garantia, né? Nenhum dos investimentos que a gente falou é garantido, tá? Se alguém fala isso para vocês, não acreditem, tá? Porque não existe nada dentro de investimento que seja totalmente garantido. Existem uns que têm baixíssimo risco, tá? Mas ele ainda assim tem um determinado risco. E outros
que tem um risco muito maior, e isso daí faz com que você tenha que ter um cuidado maior também. Mas voltando aí, o risco de perda. Se você, por exemplo, compra um título público, né, pré-fixado, ele já está descrito de forma prévia para você qual que vai ser o valor de juros que você vai receber lá no futuro. E ele basicamente garante para você aquele título, aquele valor inicial, né, que você aportou, mais um determinado juros. Como ele tem um baixíssimo risco, a chance dele não te pagar esse valor é mínimo, certo? É, já em títulos de renda variável, não. Por quê? A gente tem essa variação. Então, se você compra, por exemplo, alguma ação que o valor dela é R$ 100, se no outro dia o valor dessa ação tiver R$ 90, quer dizer que você está tendo um prejuízo com aquela ação. Não quer dizer que ela não possa voltar a patamares maiores, a 100, a 110, a 120, fazer com que você tenha lucro, tá? Mas para você entender que pode acontecer de ter essas variações e você precisa estar preparado para isso também, tá? Imprevisibilidade, resultados dependem de fatores macroeconômicos, crises, performance da empresa. Então, todos esses fatores eles afetam a empresa. Não só a própria empresa, né, os resultados da própria empresa, mas o cenário de modo geral também pode fazer com que essa empresa tenha resultados negativos e isso faça, né, gerar essa variação no preço do ativo, fazendo com que você tenha perdas maiores, tá bom? Então, são algumas desvantagens que a gente tem aí. Quem que deve investir em renda variável? Investidores com perfil moderado a arrojado. Então, pessoas que têm um perfil ali conservador não gostam muito de ter essa sensação de que seu dinheiro está diminuindo, desvalorizando. Então, isso talvez traria um desconforto maior para essa pessoa e não seria tão interessante investir nesses títulos, até mesmo porque talvez as decisões sejam tomadas de forma emocional e não de forma racional, fazendo com que a perda seja ainda maior, tá? Então, aquela pessoa que tem uma aptidão maior para risco, né, que não se importa muito com essa variação, os valores eles vão variando, como a gente tem no segundo item, aqueles que aceitam a volatilidade, o risco em busca de maiores resultados ao longo prazo, tá? Então, renda variável também, esse cuidado que a gente precisa ter, que são títulos geralmente de longo prazo, para você ter esse retorno maior e entender que essa volatilidade ela é natural desse tipo de ativo, né? Ativos de renda variável eles vão variar ao longo do tempo, e independente de qual seja, né? Para cima ou para baixo, em um determinado dia esse valor ali que foi colocado do mercado ele vai subir, ele vai cair, ele vai subir, ele vai cair. Você tem que entender que isso daí é uma ação natural desses determinados ativos, tá joia? Indicado para quem busca diversificação e crescimento de capital. Então, como eu falei também, a gente consegue diversificar. Se você tem um perfil adequado para isso, você consegue também ter essa diversificação de título de renda fixa, de fundo de investimento, de ETFs, de BDRs, de ações, e isso vai fazer com que você diminua cada vez mais o risco de um prejuízo, né, do seu capital que foi investido, fazendo com que você tenha uma rentabilidade mais adequada aí ao longo prazo. Tá joia? E para a gente finalizar, as dicas que a gente precisa ter para investir em renda variável. Conheça o seu perfil, e aí a gente sempre foca nisso, a gente sempre fala sobre perfil, porque é importante, as decisões elas vão ser tomadas de uma forma mais acertada. Se você tem um perfil conservador, investir em renda variável vai fazer você ter um desconforto, não vai ser legal para você. Os valores subindo e descendo, você pode tomar uma determinada atitude que não seria adequada para aquele título. Da mesma forma, pessoas que têm uma aptidão a risco maior, né, que são ali do perfil moderado ou arrojado, se ele está dentro de uma renda fixa, talvez a rentabilidade que aquele título traga para ele vai ser algo que ele não vai gostar, né, que ele não vai aceitar. Então, tem que ser de acordo com cada perfil, tá?
Diversifique. Não dá para comprar um único ativo, né? Ou pegar todo o capital que você tem. Ah, eu tenho R$ 500, ou eu tenho R$ 1.000, eu vou investir todo esse valor em uma ação só porque eu vi que um analista falou que essa ação ela vai subir. Se você fizer isso, o que pode acontecer dessa variação negativa desse ativo fazer com que você perca todo o seu dinheiro, ou parte do dinheiro, ou o valor total. Então tem que tomar esse cuidado. Existe uma frase muito conhecida que diz que a gente não deve colocar todos os ovos em um único cesto, porque se esse cesto cair, você perde todos os ovos. Então, se você coloca é, os seus ovos ali dentro de vários cestos, se um desses cestos cair, você não vai perder todos os ovos, apenas aqueles que estavam ali. Então, para a gente conseguir ter essa diversificação e diminuir o risco que você tem, estude o mercado, renda variável, né? Principalmente quando a gente está falando em ações, a gente precisa fazer uma boa análise, avaliar essa empresa, não é só olhar preço. Tem muita gente que olha ali e fala, ah, poxa, a ação está R$ 100, a ação está R$ 80, ela está cara, a ação está R$ 20, está R$ 10, a ação está barata. E não é bem assim que funciona, tá? Então, precisa entender um pouco mais, precisa avaliar com um pouco mais de carinho, olhar ali as dívidas que a empresa tem, olhar o lucro que a empresa está dando, olhar o mercado que essa empresa está inserida. Então, tudo isso é importante para você conseguir ter uma boa avaliação e escolher da melhor forma. Tá? Mais para frente, a gente vai falar também um pouquinho sobre análise fundamentalista, para a gente avaliar as ações, para olhar para a empresa ali e ver qual seria a empresa adequada para dentro da minha carteira, mas isso daí são para as aulas, né, posteriores. E tem uma visão de longo prazo. Renda variável, por mais que pareça ser de curto prazo, porque às vezes o retorno ele acontece muito rápido, são ativos que não são considerados de curto prazo. Tá? As ações, por exemplo, elas são compradas para ficar na sua carteira por 20, 30 anos e continuarem crescendo ao longo desse tempo. Então, por causa dessa variação que a gente tem no mercado, não é feito para você comprar em um dia e vender no outro. Não quer dizer que isso não possa acontecer, tá? Mas não é um ativo que foi feito para isso, para você comprar em um dia e vender no outro, porque quando você compra uma ação, você quer ser sócio dela, você quer participar desse negócio, então é algo que você quer que seja duradouro, né? Que você quer estar junto com essa empresa ali, né? Durante um longo tempo, tá joia? Então, são essas as informações que a gente ia passar para vocês de renda variável e na nossa próxima aula, na aula de número 9, a gente vai falar especificamente sobre as ações de uma forma bem mais explicada ali, específica dentro dela. Tá joia? Então, um abraço para vocês aí e até a próxima aula.